Já parou para pensar sobre as cores da bandeira nacional? E sobre a cor do nome do nosso país, Brasil? Olha só que interessante, né? Quando a gente pensa nas cores da bandeira, a gente pensa, né, verde, amarelo, azul, branco. Essas cores, originariamente, elas remetem ao brasão da família real, né? E depois se criou uma mitologia que calhou e combinou muito bem com a nossa cultura e com os valores, né, que estavam sendo forjados aqui. E isso ajudou também a forjar nossa própria mitologia, nossa própria axiologia, né, nosso conjunto de valores, que é do verde se relacionar com a floresta, o amarelo se relacionar ao ouro, o azul ao céu e o branco à paz, né? Só que essa paz é uma coisa muito interessante, um capítulo à parte, né? De quanta violência sempre existiu no processo civilizatório, entre aspas, né? E especialmente colonizatório, né? Do território brasileiro. Os processos colonizatórios, né? Que são colonizações diferentes, inclusive, não só por países diferentes, quando houve essas disputas, né? Pernambuco, Rio de Janeiro, enfim, mas também nos próprios modelos diferentes de colonização, como das capitanias hereditárias no Nordeste e como ocorreu aqui no Sudeste, com os bandeirantes, ou no sul do país, com a chegada também dos colonos, alemães, italianos. Então houve diversos processos colonizatórios no território brasileiro. Mas a gente precisou de mitologias, né, de histórias, para organizar o nosso pensamento, a nossa narrativa sobre a construção do país. E essa paz, vista ali na cor da bandeira, né, ela, de uma maneira curiosa, ela oculta todo esse sangue derramado ao longo desses séculos, né, tanto do processo de escravidão, quanto das lutas contrárias à escravidão, seja por parte de pessoas africanas ou afrodescendentes ou de origem indígena, a quantidade de rebeliões que houve em todos esses processos, né? E quanto sangue foi derramado. E esse sangue, curiosamente, não aparece nas cores da bandeira nacional, mas aparece no nome do país, né? Brasil é uma cor avermelhada, que diz respeito à brasa, né? E é interessante também esse nome, porque brasa, ao contrário de, sei lá, fogaréu, por exemplo, né, ou chamas, a brasa dá uma ideia de calorzinho, de gostosinho, de quentinho. As pessoas querem ficar perto da brasa. A brasa é boa, ela aquece, então dá comida, dá alimento, aconchego. É uma cor agradável aos olhos, né? A gente vê e os olhos ficam em calma, né? E até meio hipnótico, é belo, é agradável. Só que por outro lado ela também pode queimar, né? Então, e se você quiser pisar na brasa, né, você tem que saber aquelas técnicas de meditação ali, de pessoas que conseguem fazer algo assim. Agora, a brasa ela queima, né? Ela tem esse poder também de machucar. E esse nome, Brasil, então, né, que vem do pau-brasil, que era um pau de cor avermelhada, por isso, né, Brasil de brasa mesmo, daquilo que fica acesinho, né, aceso, e não necessariamente totalmente, né, explosivo. E, bom, eu acho que é interessante perceber que esse nome e esse sangue e essa cor, né, do sangue que esteja tão bem representado em tantas cores de tantas bandeiras, né, que lutaram, né, pelas suas independências, mesmo os Estados Unidos, vários países da América Latina, diversos países da África, da Europa, comemoram a cor vermelha como uma cor que remete aos sacrifícios do passado, aos ancestrais que lutaram, sangraram para alguma conquista de soberania, de dignidade daquele povo, de algum valor cultural.
né? E aqui no Brasil, as grandes revoluções elas tenham se passado de uma maneira sem derramamento desse tipo de sangue. A independência do Brasil ela foi uma independência mais baseada na negociata, na covardia, na falta de poder político e numa canetada, né, do que propriamente de uma revolução de libertação, ainda que tivesse ocorrido, né, e tenha ocorrido diversos movimentos que caminhavam nessa direção, né, tanto a libertação, a independência do Brasil, né, com Dom Pedro I, quanto a proclamação da República, né, também não foram conquistas que vieram de grandes batalhas de uma guerra civil que morreu muita gente. Tinha a ver mais com negociações, inclusive estabelecido na cultura, na literatura historiográfica do Brasil, que as classes burguesas não lutaram pela República no Brasil para implementar a modernidade que estava sendo sonhada pela Europa ou pelo iluminismo europeu, enfim, nada disso. Era, na verdade, era o contrário, era uma compensação pelo fim da escravidão, né? Eles tinham ficado enfurecidos com a monarquia depois daquela Lei Áurea e tal, e enfraqueceu o poder da monarquia ali naquele contexto, e a República ela foi proclamada sem decapitação de rei, nada disso também, né? Enfim, houve lá depois os processos, mas você percebe, na história do Brasil, as grandes revoluções mesmo, que na verdade são chamadas de revoltas, no contexto da história do Brasil, são sempre populares, e essas grandes revoltas elas não são tidas como o grande marco de um acontecimento nacional, né? Nem mesmo as diretas já. As diretas já propriamente elas são o final de um processo em que tinha havido muito derramamento de sangue durante a ditadura militar brasileira, né? E desse derramamento de sangue não surge então uma revolta militar armada que depõe os militares. Não, também é um processo de insustentabilidade política daquelas condições. Então essa paz ela realmente permeou muito o universo político do Brasil, mas sempre ocultando um segundo plano, uma camada mais baixa de muito derramamento de sangue, né? O quanto de sangue indígena foi derramado durante a ditadura também, ou a perseguição à população preta, né? Que cada vez se tornou mais marginalizada. Ela começa num processo de marginalização imediatamente após a suposta abolição da escravidão, vamos dizer assim, né, suposta porque houve ainda vários processos de resquícios, né? E se você não oferece, junto com essa tal liberdade, condições básicas de, por exemplo, um território para a pessoa morar, o que ela faz? Ela tem que se escravizar de novo para poder ter um lugar para morar. Então ela não vai ter um lugar para morar, então ela vai ter que encontrar uma ocupação. Aí, enquanto a polícia não quiser, ou o Estado não quiser interferir naquela ocupação, ele deixa a pessoa morando ali. A hora que quiser, é como se aquilo fosse espaço público. Não precisa nem pedir autorização, ele abre a porta, prende quem quiser. Não é como na classe média, por exemplo, que a polícia tem que entrar com um mandado policial, né? Na periferia as coisas não funcionam assim. É como se fosse um território público. Por quê? Porque a pessoa não teve direito a uma terra. Porque não houve no Brasil uma reforma agrária, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que fez uma reforma agrária lá no século XIX, né? A Alemanha fez reforma agrária, a Inglaterra fez reforma agrária, a França, a Itália, Japão, enfim. Mas aqui no Brasil, se você falar de reforma agrária, você pode ser taxado de comunista, né? Como Abraham Lincoln, né? Deve ter sido um grande comunista lá nos Estados Unidos. E você pode pensar em diversos modelos de reforma agrária. Você tem que pensar num modelo de reforma agrária que se visse para o Brasil. Mas é interessante pensar e perceber que quando os colonos alemães e italianos chegaram para colonizar, por exemplo, o sul do Brasil e outras regiões, eles receberam quantias de terra.
e as populações pretas, indígenas, que já viviam aqui, havia séculos às vezes, né, de tradições, de linhagens, já viviam há séculos aqui, fossem de afrodescendentes, ou milênios, fossem de indígenas, né, essas pessoas não tiveram nenhum direito à terra. Não tiveram direito à terra. Os que já tinham perdido a sua cultura, né? Os que mantiveram a sua cultura entre os indígenas, alguns hoje, né, depois de muitas décadas de luta, depois da Constituição de 1988, reivindicam ainda e tem um grande esforço, né, e uma grande luta para conseguir regularizar a titularidade das suas terras, né, de falar, essa terra é minha e eu sei que ninguém vai chegar aqui e meter uma construção aqui sem falar com a gente, sem pedir a nossa permissão, e nem interferir nos nossos rios, nem interferir no nosso território, porque os rios estão conectados a uma rede maior, né, de territorial, e também isso é importante. Então tudo isso é uma luta política, e nesta luta política, na qual, né, muito sangue foi derramado para se chegar onde estamos hoje. E me veio essa reflexão de que esse sangue que não esteve contemplado na nossa bandeira nacional esteja presente no nome do nosso país. Agora, a questão é, como então a gente pode honrar esse sangue derramado, né, para construir, fazer dessas cores da bandeira nacional um lugar onde a gente possa realmente viver em paz, né, honrando o nosso sangue e a nossa ancestralidade. Fica aí essa nossa reflexão aí para hoje.